Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou o Luciano Souza e esse é o episódio 62. Caramba, passa muito rápido, né? 62. Antes da gente começar o nosso tema, que é a hora do pau, não vou falar aqui com o Anderson Amaral para não ficar um negócio, né? Porque o pessoal vive a hora do pau com o Anderson Amaral é complicado, mas é a hora que a gente discute aqui tudo que a gente passa em assembleia, em condomínio, para que vocês entendam que o negócio é feio, né? E sempre vai existir essa discussão porque as pessoas não entendem e aí repete e assim vai. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, queria agradecer a audiência do Em Questão. Agradecer você que se inscreveu, que compartilhou, que curtiu e que apertou o sininho para novos conteúdos. Hoje o Em Questão Cast chegando a quase 17.500. Muito obrigado pela audiência do Em Questão. E você que vai nos assistir, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cast. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a LTS Síndicos, representada pelo Anderson, a G5M, que o Gomes está para voltar aqui para falar de novidade. Eu vi que o negócio aí tá bombando na G5M. A Fast For You, cara, que tá arrebentando aí em São Paulo, tá crescendo cada vez mais, tá chegando a 700 condomínios, né? Mercadinho aí que cresce e traz um valor agregado à unidade, né? E ajuda muito, né? A gente tem a Bela Telha, pessoal que queira fazer reforma, trazer uma área de lazer, busca a Bela Telha, a gente vai deixar aqui. A Casa de Bomba São Paulo, a gente precisa conversar de novo com o Alex, tem novidade, tem a área maior que ele passou lá a ter as vendas das bombas. Cara, sensacional, bomba com preço baixo, é só procurar o Alex. A Colabora Engenharia, o Militão vai estar sempre aqui com a gente. Enzino Bombas, precisa trazer os meninos da Enzino Bombas. O Grupo SEAP Segurança e Serviço também precisa trazer o Paz aqui. Premier Piscina, precisa voltar, tem muita discussão sobre piscina. Teve muito acidente aí, mesmo no frio, piscina aquecida, o negócio tá feio. Hidroxiro, desentupidor, a gente vai trazer também o pessoal para poder falar do trabalho, eu acho que é sensacional. Estação 80 já tá voltando com coisa nova aí, então a gente vai trazer isso para vocês. Depois vamos falar do Elânio de novo e Enzi Murilo aí no final do programa com as músicas. Tem coisa nova para vocês aí também, tá? Gente, a gente vai começar o tema hoje, como sempre, é um bate-papo aqui da gente poder iniciar o programa falando da hora do pau, que é falando de assembleia, falando literalmente das coisas absurdas que a gente passa nesse meio condominial. E aí eu tenho o meu amigo aqui, parceiro do Em Questão Cash, o Anderson Amaral da LTS. Bem, primeiramente tem que agradecer, né, Luciano, a essa audiência que nós estamos tendo. E o legal é que o ao vivo nosso está crescendo cada vez mais. Isso é reflexo do trabalho que nós fazemos, né? É o que eu falo, é difícil o nosso caminho, mas a verdade... Tem até uns comentários lá, tem um lá que a gente tem vários... É assim, a gente fala de várias coisas, a gente fala que as pessoas precisam acompanhar o síndico, para que tenha base no que está falando, precisa acompanhar as assembleias, precisa verificar a ata, porque senão ficam meio que no achismo, né? Sim, então sim. A gente tem pessoas lá que literalmente não entendi o síndico, tem um comunicado lá dizendo, pô, depois que eu passei a assistir o Em Questão Cash, eu passei a ser amigo do síndico. Eu passei a verificar o trabalho dele e confirmar se tá certo ou errado. Que é legal isso, né? Então a gente tem essa tratativa. Tem gente que fala, não perca um capítulo, né? Tem gente que faz perguntas. A gente teve uma pergunta falando de como é uma vistoria na unidade, a gente vai passar aqui, a gente conseguiu pegar um videozinho do Instagram para mostrar para vocês, né, dessa vistoria, e assim vai, a gente vai debatendo os assuntos, a gente vai tirando as dúvidas da massa condominial. Sim. Né? Eles são os mais importantes a entender o condomínio deles. Né? Sim, é isso que é importante. Vamos dizer, e é o grande desafio de todo síndico, é justamente isso, Luciano, a participação. E nós sempre falamos, você morador, você que vive em condomínio, se você não participa de reuniões, assembleias, depois você fica rendido na questão das aprovações. Porque a convenção e o próprio Código Civil, lá em seu artigo, estabelece que
aquele que não comparece numa assembleia, ele abre mão do direito de reclamar sobre o que foi decidido em assembleia. E isso é muito ruim, né? Muita gente fala assim, como assim eu vou perder meu direito? Sim, você vai. Pois já que você não estava presente no debate do que foi decidido, o seu direito de reclamar ou questionar, você cedeu para a massa que ali estava na Assembleia fazer a aprovação do que foi ali determinado. E você vai ficar rendido no que foi aprovado. Então, para evitar tanta falação, e assim, né, Luciano, nós temos problemas com um condomínio nosso em que um grupo não participou da Assembleia e agora quer questionar, quer entrar na justiça para anular a Assembleia. E qual é o entendimento jurídico? Que eles vão dar um pé na porta. Eles vão dar com a cara na porta, né? O ditado é esse, né? Vamos dar com a cara na porta, por quê? Uma vez que a Assembleia atendeu o rito descrito na Convenção e no Código Civil, onde foi feito o edital, aonde estava no edital a pauta específica do que se tratava, dentro do tempo hábil para que todos tivessem um conhecimento da Assembleia. No dia da realização da Assembleia, a Assembleia fez a primeira chamada, não tendo o número necessário, Sim. Fez a segunda chamada, observou, deu todo o tempo no mundo, aí se discutiu os atos e ainda a própria convenção fala que após o registro da Assembleia, e ainda você tem 30 dias para questionar se teve alguma coisa fora do que foi debatido. Então, se essa Assembleia ela seguiu todo o rito da Convenção, respeitou a Convenção, respeitou o Código Civil, estabeleceu seus registros como o Código Civil assim determina, morador que não participou, infelizmente, você é obrigado a... É uma coisa feia, né? Você é obrigado a engolir, porque o omisso foi você de não participar. Então é muito ruim quando as pessoas não participam de assembleia e depois querem falar, eu quero entrar. Nós temos N casos julgados em que um juiz olhou a convenção, né, Luciano? Sim. E se atendeu à convenção, pessoal, e algumas pessoas falam, a convenção não pode ser maior do Código Civil. Bem, como a convenção ela é feita dentro do Código Civil, ela é muito clara, é a vontade dos 100% dos proprietários, que assim determinaram a convenção. Eles têm que entender que isso é aprovado em assembleia. É aprovado. É aprovado e registrado em cartório. Não tem... É assim, se baseia no Código Civil, se faz a convenção e registra. Se não tem a convenção, se baseia no Código Civil. Sim, se na convenção, até como todo jurista fala, e estamos tendo os problemas dos drones, se na convenção não trata aquele assunto que você está pontuando, aí você vai olhar o Código Civil, o que é que o Código Civil está colocando. Sim. Mas se a convenção tiver ali estiver mencionando a questão dentro dela, é ela que o juiz vai olhar em primeiro lugar. A gente vai dar uma ênfase melhor pro programa, para a Hora do Pau, e trazer literalmente pessoas especializadas na área jurídica para poder estar aqui dando essa cobertura pro programa e até mesmo para esses assuntos, porque as pessoas que a gente não cita nomes, mas estão assistindo o programa, Sim. né, gostam de fazer julgamentos, né, sem base, literalmente sem anexo, e ainda quando levam um advogado, o próprio advogado não traz nada de informação. E o pior, às vezes, em algumas demandas, traz o advogado no final vira e fala, eles estão certos. E aí fica ruim para essas pessoas. O importante é que nós sempre falamos, né, Luciano? Morador, parem de escutar o WhatsApp. Vocês pagam uma administradora? Então, liga para a administradora. Fala, escuta, eu tô tendo uma dúvida. Você quer ver o que teve essa semana? Faltou gás no condomínio.
né? O gás. O gás no condomínio. Aí eles têm, a própria empresa tem um sistema que avisa eles. Eles têm um agendamento para abastecimento de 30 dias. Cara, foi uma falha conjunta em um ano que a LTS está cuidando? Desse condomínio? Sim. E o pior é que assim, se em um ano nós nunca ligamos para pedir abastecimento, é porque existe um cronograma. Aí assim, eu entendo que é o seguinte, o zelador não verificou. Tudo bem, passou, o zelador não verificou. Mas eu não tenho que ficar lá se justificando, eu tenho que resolver. Sim. Você entendeu? Depois eu entro na justificação. Aí a pessoa quer, seria mais agradável você responder o condomínio dizendo que nós falhamos e estamos resolvendo. O que isso muda? Não. A verdade é assim, quando você tem uma concessionária que abastece o condomínio, nós temos que seguir e temos que brigar com ela. Antes de tudo, nós temos que resolver. Nesse caso, a falha que foi que algumas pessoas apontam, houve sim 2 falhas. Falha número 1 da concessionária, porque no contrato ela tem a programação e ela passou da programação para abastecer. Né? Não, eu entendo, Anderson, o que você está querendo dizer. Tem a falha, sim, a gente nunca negou a falha. Não. Só que não dá para ficar o tempo todo se lamentando por um grupo de 7 pessoas para ficar alimentando o que eles querem ouvir. Eu não vou fazer isso, nem a LTS vai fazer isso. Tá correto. Tá certo? A gente tá lá para resolver. Eu acho que problema sempre vai ter. Errar é humano para qualquer lugar do mundo. Sim. Senão a empresa não ficaria com ninguém. Exato. Você entendeu? Aí, assim, o mais chato de tudo é você mandar lá um comunicado com o protocolo, a pessoa ligar lá e trazer outra questão. A empresa tem vários atendentes, cada um vai falar de uma forma. Então, se cada um falou, traz o protocolo, ou pega o protocolo e vai lá e liga lá. Mas o importante num condomínio é que se resolva. E é isso que as pessoas têm que entender. Se houve falhas, então vamos resolver e consertar a falha para que não ocorra. Nesse caso, nós entramos em contato com a concessionária, entendemos que, como tudo é sistêmico, acontece falha, né? No período que nós estamos lá, nunca houve problema de abastecimento, justamente porque o sistema deles, via contrato como estava funcionando. Houve falha deles? Ok, mas também houve uma falha do funcionário do condomínio que faz o controle. Porque o zelador, quando você tem, pessoal, um condomínio que é abastecido por uma concessionária, porque você tem cilindro, não é igual no caso de São Paulo, que quem domina é a Comgás. Em alguns condomínios você estabelece aí uma outra empresa que é por cilindro. Quando é por cilindro, tem um contrato e no contrato fala que ela vai abastecer mensalmente, não importa como esteja. O zelador, ele faz o controle para 2 coisas: ver vazamento e se teve um alto consumo, aí sim ele precisa ligar para pedindo reforço. Nesse caso, o zelador, aí a falha dele foi no controle para ver se estava vazando ou se tinha um alto consumo. Então, isso tudo foi corrigido, criou-se agora mais mecanismo, porque a falha ela é ruim porque você vai absorver a questão negativa, mas ela é boa em policiar se os sistemas que estão ali junto ao acontecer estão funcionando. Então, se deu a falha, então vamos arrumar para que isso não ocorra. Agora, o que não pode é ficar criando caos, ao qual a falta de abastecimento, nesse caso, nem foi em plenitude em todo o condomínio. Ela foi localizada, mas assim, ninguém que mora no condomínio quer ficar sem gás, né? Mas nós sempre falamos, tem que ter sempre o cuidado. Ninguém quer ficar sem nada, sem água, sem luz, não quer nada. É assim, problemas sempre vão ter, a gente tá para resolver, a LTS tá para resolver essa situação, e a gente expõe aqui, e se a gente tiver errado, a gente vai expor aqui também, não tem problema nenhum em falar. Eu acho que o mal do ser humano é ficar apontando o dedo o tempo todo. Não tem coragem de aplaudir, não tem coragem de trazer. E assim, uma coisa que eu sempre deixo bem claro: solicitam as coisas pra gente e prazo.
Aí querem dizer o seguinte: só colocaram em tal lugar porque foi solicitado. Não. Tudo que foi colocado, tudo que foi falado em assembleia, tudo que foi apresentado, tá no papel, tá guardado, tá em arquivo. Tem um cronograma e um rito todo para seguir. Pô, aí assim, tudo novo, administradora nova, todo mundo entrando novo, todo mundo se adequando ao condomínio. Aí querem as coisas de um dia para noite. E o que é mais engraçado é que geralmente quem faz isso nos condomínios, são justamente o grupo que estava anteriormente dentro da própria gestão. E assim, são em todos os condomínios. Poderia até não ser, a gente tem problemas em condomínio que o morador, ele participa da assembleia, mas ele não escuta o que a gente fala. Ele olha pra você, a empatia é tão grande que ele olha pra você e o ouvido dele fica. Ele tampa o ouvido e só vai escutar o que ele quer, Luciano. Tem muita gente que só quer escutar o que ela quer ouvir. E, infelizmente, a nossa conduta, e isso quando eu dou aula e ensino a formar novos síndicos, eu sempre digo pros meus alunos: vocês falem a verdade, não é o que o outro quer ouvir. Fale sempre a verdade, porque a verdade é muito limpa, é muito tranquila, Luciano. Uma coisa que é absurdo. Disparam no grupo assim: olha, agora a administração está desesperada postando as coisas. Não, vocês não estão cobrando? Vocês não querem saber se está sendo feito ou não? Então a gente está postando. Né, Anderson? Eu acho Nunca vai atender, sempre vai ser assim. Recebemos aqui uma situação que os próprios moradores de lá estão mandando pra gente, né, desse condomínio. A gente não vai citar, até para não expor, mas sabe que é desse condomínio. Que tem moradores lá desse grupo que tá fazendo abaixo-assinado. E tá se revoltando porque as pessoas não estão aparecendo para falar que tá revoltado. Só que eu tenho que deixar uma coisa bem claro aqui, e a gente pode trazer um advogado aqui também, que quando você faz um abaixo-assinado, você tem que ter prova do que você tá falando. Tem que ser provado. E tem que trazer os assuntos. Não é simplesmente colocar lá, dizer que vários problemas citados aqui, vários problemas de administração, não. Porque quando se faz uma assembleia e apresenta, ela é justificada e apresentada e aprovado. O problema é que nesse caso aí, nós estamos tendo um grande problema lá no sentido de que quando nós entramos, nós falamos que íamos fazer a auditoria, e se ali fosse visto que tivesse problemas graves, né, de má gestão, nós iríamos executar o síndico. Eu mandei para a doutora, a advogada que representa a LTS, ela falou assim: caros diretores da LTS, sabemos da iniciativa de condôminos que estão organizando abaixo-assinado para a destituição da atual gestão do condomínio, sobre a alegação genérica, inúmeros problemas, que foi o que eles colocaram lá. Diante disso, é nosso dever como empresa gestora responsável, ela dizendo sobre empresa, esclarecer alguns pontos fundamentais com base na convenção do condomínio, regimento interno e principalmente no que estabelece o Código Civil, tá? Artigo 1349 do Código Civil dispõe que o síndico somente pode ser destituído em assembleia especialmente convocada para esse fim, com a aprovação da maioria absoluta dos condôminos e mediante a apresentação de justa causa, devidamente comprovada. Então, mas isso, Luciano, o que acontece? Nesse condomínio, esse condomínio, até para que todo mundo entenda que isso é muito comum, nesse condomínio predominou-se anos a fio um grupo de moradores junto com um síndico que se beneficiou inúmeras vezes de inúmeras coisas. Comprava-se coisas que até nós fizemos uma brincadeira, lançamos uma nota fiscal, Luciano, assim, de 5 anos atrás, onde o valor do produto é infinitamente maior do que é pago hoje. E aí nós falamos, explica, o que está acontecendo? E é normal. Quando você descobre algo grave, de facilidades concedidas, por causa desta
deste grupo, o condomínio tem um prejuízo real de mais de R$1 milhão. Então, qual que é o objetivo? Objetivo número 1, precisamos arrancar de qualquer jeito para que mais coisas não apareçam. Então, assim, essas movimentações não é só conosco na LTS, é em todo síndico que entra no condomínio e descobre as sacanagens que fizeram com os moradores. Isso é normal. E aí a gente tem que falar, síndico que não respeita o condomínio, aí ele tem que levar literalmente um processo. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos processando. Não é o dinheiro dele. Se ele não está contente com o valor, sempre deixamos bem claro. Se ele não está contente com o valor que ele ganha, ele faça uma assembleia e peça para o pessoal aumentar o salário dele. Não comprovou? Abra a mão do cargo e deixa a outra pessoa cuidar. Essa é a realidade. A advogada, ela trouxe mais situação. Ela disse o seguinte, que a gente tem que deixar total liberdade para os moradores fazerem o que eles quiserem. Sim. Certo? Dentro que tenha fatos. Tudo bem? Apresentados. E, literalmente, se tiver fato, eu acho seria bem importante a própria administração abrir mão. Sim, se ela fez errado, vamos buscar qual vai ser o prejuízo e eu tô aqui para reparar. Sim. É mais fácil. Agora, quando é uma coisa que estão tentando montar para esconder a verdade, aí é outra história. Aí ela coloca assim, eles têm total direito para fazer o que eles quiserem dentro da lei. Então, o que ela aconselhou a nós e mandou aqui para que a gente possa expor para todos saberem. Até para você mesmo, massa condominial que está nos assistindo, tem que entender disso, traz um advogado, verifica como fizeram, e o advogado não encontrou nada, e mesmo assim não se consultam com o cara, né? Estão sempre causando algum transtorno, porque eu acho, eu não gosto e acabou. Aí ela diz o seguinte, a organização de um abaixo-assinado sem apresentação clara dos fatos, documentos, registros ou provas concretas, pode configurar infração à honra da administração, inclusive gerando responsabilidade civil e penal por acusações infundadas, calúnia ou difamação. Reforçamos que todos têm o direito de questionar e fiscalizar a gestão, isso é normal, né? Desde que o façam com responsabilidade, com base em evidências e de maneira institucional. Né? Então, vocês têm os livros de ata, vocês têm as atas, vocês têm aprovação em assembleia, vocês têm tudo. Peguem isso e senta lá e verifica, né, Anderson? Sim, as pessoas elas têm que entender que elas têm o direito, sim, o síndico não é o dono, sim, mas tem que tomar muito cuidado se elas não estão sendo movidas por interesses. No caso desse condomínio, o que está acontecendo é que o grupo, que sempre mandou e controlou, que sempre teve as vantagens, estão desesperados para que as pessoas não tenham acesso no que nós descobrimos. E aí, qual é o recado que eu dou? Eu dou o recado direto. Sinto muito. Vocês enganaram, vocês se beneficiaram há quase 3 mandatos. Vocês enganaram pessoas que elas ganham 2 salários. Senhoras aposentadas, vocês enganaram. E o pior, Luciano, que nós descobrimos que, olhem pessoal, olhem as suas pastas. Quando chegar a prestação de contas e alguém apresentar para você, eu tenho X dinheiro, fala assim, deixa eu ver no extrato se eu tenho mesmo, porque neste condomínio desapareceram com o fundo reserva e não contaram para ninguém a realidade. Então apresentavam-se nas assembleias de apresentação de conta que estava tudo maravilhoso, mas não estava maravilhoso. E o pior disso tudo, dando o gancho do Anderson para a gente poder continuar aqui no que ela colocou para gente. Nesse sentido, o Anderson explicou, falou várias vezes, participou da assembleia, disse, eu participei junto com ele, estava lá com ele ouvindo tudo que aconteceu, antes se debruçou em cima de todas as atas, de tudo, e ele fez bem claro, esse dinheiro tem que retornar para o condomínio. E aí, pessoal, vamos fazer uma assembleia para aprovação. Se vai retornar ou se a gente vai começar do zero aqui. Que é o que manda as convenções. Você entendeu? A convenção diz, se você gastou o dinheiro do fundo reserva, ou você repõe,
Que é o que fala assim, você gastou, você tem que repor. Sim. Ou faz um rateio e repõe. Só que assim, é um valor extremamente alto. E agora vamos deixar uma coisa clara, tá? A gente tenta fazer de uma forma legal para ajudar todo mundo quando a gente monta um grupo. Para que seja uma coisa mais ampla, para todo mundo ter esclarecimento de tudo. Esclarecimento de tudo. Só que quando você tem uma movimentação para poder apontar erros, para poder dizer que é uma bosta, como acontece... Perdão da palavra. Perdão da palavra. A gente precisa falar o português claro, porque aqui ninguém é criança, né? Para poder só apontar para dizer que tá uma má gestão, mas não se prova nada, não traz nenhum fato. Aí fica colocando leis, artigo e tal, tarará, tarará, mas não tem a prova. Você não pode colocar um artigo e não provar nada. Sim. A gente sabe dos artigos, a gente sabe como funciona a lei, né? E aí, assim, existe os meios oficiais, eles estão lá para ser você fazer o seu pedido, colocar lá e ser arquivado. Por quê? Porque a gente tem a prova de que você fez a solicitação e você foi respondido. Aí quando a gente fala assim, ó, vai lá, registra no meio oficial, que não sei o que lá. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que a gente falar aqui, vocês estão distorcendo. Sim. O grupo está sendo dessa forma. E é uma meia dúzia. São quase 300 unidades, 7 pessoas só falam 7 pessoas. E são essas pessoas que induzem as pessoas que não têm o conhecimento. E aí abaixo-assinado para direcionado é complicado. Mas, Luciano, o problema que as pessoas não entendem é o seguinte: você pode fazer abaixo-assinado para pedir. O abaixo-assinado é para pedir uma assembleia. Pode. Pode. Fez assembleia? O síndico que está tentando ser destituído, por as razões que eles têm que provar, a regra também é: o síndico tem que estar ali participando para falar, olha, por que você está dizendo que houve má gestão? Qual é o ponto? O ponto é A. Síndico, você tem que ter o contraponto, porque senão, pessoal, se o síndico não tiver o direito de contraponto, ele leva na justiça e todo o trabalho que você está fazendo cai em terra, porque aí o juiz vai avaliar e determina por via judicial que ele volte a ser síndico. E aí eu acho que vira um plantel de guerra desnecessário. E eu tenho certeza que o cara não vai querer mais ser síndico do condomínio. Não. Sabe o que ele vai fazer? Eu fico com dó das pessoas que estão ali. E não é a favor, é entendendo o que está acontecendo. Sim. Ninguém está a favor de ninguém. E outra coisa, vamos parar com esse termo de dizer que a gente não tem síndico de estimação. Ninguém aqui é cachorro. Exato. Você entendeu? Ninguém trata ninguém como cachorro. Tá certo? Animal de estimação é animal de estimação. Uma pessoa é profissional. Se você não gosta dela, você tem todo o direito de falar o que você quiser, mas não tratar como cachorro. Respeite, e o cachorro é né? bem tratado. Vamos tratar bem o cachorro também. A questão toda para você, pessoal, é assim: quando vocês têm esses problemas, tenham certeza que os fatos são verídicos, para que lá na frente tudo caia. Não. E assim, deixem o síndico trabalhar. E o que eu quero falar, Anderson, só pra gente dar sequência. Ficam falando, aí levam os assuntos, aí trazem coisas que sem fundamento, aí quer ficar rebatendo, aí a gente tem aquela especialista em falar em palavras difíceis, dizer que conhece a lei, que conhece que não sei o que lá, mas não traz nenhuma prova, né? E aí, como o Anderson falou, o cara vai lá buscar, porque assim, não deram direito de resposta para ele e estão levando a sua informação para o morador. Quando você traz a massa condominial sem que haja a prova e a massa condominial acredita em vocês estão respondendo pelo condomínio geral. Sim. Certo? O juiz vai se basear no quê? Foi aprovado em assembleia? Foi feito reunião? Tem como provar? Tem. Tem ata? Tem. Tem comunicado? Tem. Então é o seguinte, o que você quer? Quero danos e não quero mais trabalhar nesse condomínio. E aí Todos vão pagar por erro de um grupo. por causa de birra. Você entendeu? Parece criancinha do prezinho. Aí assim, ó, só para vocês relembrarem. Ela colocou aqui, com base, vou até ler de novo essa parte. Reforçamos que todos têm o direito de questionar e fiscalizar a gestão, desde que o façam com responsabilidade, com base em evidências de maneira institucional, conforme previsto em lei. O que não é aceitável e nem legalmente amparado é expor publicamente a administração com alegações vagas,
né? Sem que haja qualquer comprovação formal. Não tem comprovação. E todas as vezes que falam assim, eu mandei e não fui respondido. A gente respondeu sim e não tem coragem de colocar a resposta lá, né? Mas expor, querer dizer que está expondo coisas erradas, isso é fácil, né? Aí ela colocou assim, assim sendo, caso sigam com esse tipo de movimentação sem embasamento, tomaremos as medidas cabíveis junto ao judiciário, a fim de resguardar a imagem da empresa, da equipe de gestão e regulamente funcionamento do condomínio. Nós colocamos à disposição para qualquer condômino que deseje esclarecimentos formais. Acesso a documentos, contratos, balancetes ou demais informações que sejam de direito, conforme os canais oficiais, dentro do que a legislação permite. Tá certo? Dentro do que a legislação permite. Né? A LTS foi acusada, a LTS foi investigada informalmente. Nossa, por tudo, hein? Por tudo. Foram em locais, jogaram, como que é, Anderson? Jogaram assuntos de um outro Anderson lá dizendo que... os homônimos. Os homônimos. Aí o Anderson teve que apresentar certidões, um monte de certidão. Pra mostrar que não era eu. Não. E ainda continua. Não, mas sabe o que é o pior? Esse tipo de coisa é comum nos condomínios. Mas você, morador, tem que ter o discernimento, a diferença. Vocês têm que... Escutem o que esse grupo tá falando. Mas vocês têm o direito, vai para outra parte e fala para o seu síndico, vem cá, estão falando isso. O que está acontecendo nesse condomínio? Não, aí vamos desde o início, vamos só para a gente poder, para as pessoas entenderem. Pessoal, esse condomínio a gente entrou lá, esse condomínio tem uma ETE, essa ETE está destruída, a gente sempre falou aqui no programa, essa ETE está destruída, a gente fez um levantamento do que precisaria para essa ETE, entramos com ação contra a empresa de saneamento básico, não precisamos ficar citando para... Não é segredo de justiça, mas também não precisa expor, né? Todo mundo sabe quem que é a empresa de saneamento básico hoje no Brasil. Tem vários lugares, mas aqui em São Paulo o pessoal sabe qual que é. O que acontece? Entramos com uma ação, conseguimos ganhar a ação dizendo que era para retirar a cobrança do tratamento de esgoto. Depois eles entraram com uma... eles fizeram um agravo para tirar isso. O TJ deu a favor do condomínio novamente. Depois nós entramos de novo, nós ganhamos. Eles não acataram o que a juíza fez e a juíza deu 48 horas para eles. Gente, a gente sempre falou, deixou bem claro. Aí a gente se movimentou, eles têm uma área de manancial, onde tem vazão, onde cortaram árvores que não milenares, que não poderiam, que vou falar para você que é difícil até de achar esses tipos de... E aí você tá brigando. Aí, assim, só para complementar, esse condomínio, ele foi mal gerido e mal administrado, e tendo a visão, e hoje, depois de tudo que nós fizemos, e com a ação que nós estamos fazendo contra o antigo síndico e as pessoas que foram beneficiadas, que estavam na gestão, por isso, nós sempre falamos a importância do conselho estar olhando e assinando pastas. Por quê? Porque quando vocês não põem a mão e falam, não é problema meu, você está sendo omisso. Para a justiça, ela vai pegar a convenção, e se na convenção dizer, ali tiver escrito que você tinha a obrigação de fiscalizar, você é obrigado a sentar na cadeira do tribunal e dar explicação. Então, esse condomínio ele foi destruído nas suas obrigações legais, não foi feito as obras de manutenção, não, essa ETE, hoje para construir uma igual é 2 milhões de reais, então, e o patrimônio é do condomínio. Sim. Então quando o síndico lava a mão e deixa aquilo destruir, é mais um prejuízo. E o pior, olhando todas as pastas e os relatórios, por documento, muito dinheiro foi gasto nesta estação de tratamento. Mas qual que foi o pior, pessoal? Quando você vai na estação, parece que ela está abandonada há anos.
E aí você se pergunta, por que esse mesmo grupo que hoje atacam a LTS, porque nós estamos expondo tudo isso, por que eles não gastaram essa energia cobrando? É para outra coisa. Então, assim, morador, quando você estiver sentindo que tem coisa errada, ouça, vai até a administração. Não se deixe influenciar por WhatsApp ou algum vizinho. A pergunta que você sempre tem que fazer é: quem ganha tratar essa bagunça? E Anderson, o mais legal de informar para vocês que estão nos assistindo, que está assistindo em questão, é o seguinte: nós estamos aqui para discutir o que acontece dentro de um condomínio, com a massa condominial. E isso acontece somos parte disso, somos parte disso. Não adianta nada eu trazer um síndico para poder falar de norma, de regra, de lei aqui, que vocês já estão cansados de saber, e não trazer alguma coisa de bom, ou explicar para vocês como funciona, que às vezes vocês não participam do seu condomínio, tem 400 unidades, participa 50, participa 100, isso não é nem metade das unidades que estão participando, vocês acabam pagando por erros, por achismo, vocês acabam pagando. Às vezes a cota condominial do cara tá lá em cima e o cara não sabe por que tá pagando e tá culpando o síndico. Por quê? Estão se aprovando, o síndico tem que ficar aprovando, coisa que a minoria fica batendo pesado. Mas é por isso que você, morador, tem que participar. Aí, assim, a gestão bate pesado, quando você tem uma gestão, quando você tem um cara que é firme e bate pesado e não vai acatar com tudo que é colocado, é esse tipo de problema que dá. Então vamos expor, sim. Se a LTS estiver errada, vamos expor aqui que a LTS esteja errada e que ela tá aqui para corrigir. Agora, o que não pode é a gente ficar nesse negócio, né? Nessa conversa de dizer que, eu acho, eu não acho. Não tem achismo, não pode achismo. Porque o que está acontecendo, isso vai acontecer em todo o condomínio. Se vocês querem tirar um síndico e a base do que esse grupo quer tirar não tem fundamento, vocês vão fazer tudo isso e lá no final o síndico vai voltar. E o pior, todo mundo que está envolvido vai ter que pagar a indenização para o síndico. Sim, para a gente poder finalizar essa conversa e entrar já no meio, a gente entrou com isso para mostrar para vocês que a LTS tem problema, assim. Confusão. E eu vou falar, Luciano, nós vamos ter sempre problema porque a LTS não vai admitir indiscutivelmente coisas erradas. A LTS não admite esquemas. Se aonde a LTS entra e se a gestão anterior causou problema para os moradores e lesou os moradores, vocês podem ter certeza que nós vamos para cima e vamos fazer o morador ter o seu dinheiro de volta. Sim. E para finalizar, vamos lá. Eu queria colocar uma coisa aqui que a gente perguntou lá, só para vocês entenderem. Chegou até a defender o antigo síndico. E aí a gente trouxe uma das provas, e disse o seguinte: colocou 2 notas lá. Uma nota lá atrás de... 5 anos atrás. 5 anos atrás, de compra de controle remoto, tá? Controle de portão. 20 mil reais foi gasto, né? 20 não, foi... Não, vamos só para simplificar. Deixa o Anderson falar que é só porque nós fizemos até um teste. Falando assim, vocês acham que estava certo? Nós pegamos uma nota ao qual eles compraram 300 controles. Sim. Cada controle saiu R$29 há 5 anos atrás. E pegamos uma nota de hoje, 5 anos depois que nós compramos o mesmo controle, a mesma marca, o mesmo padrão. Eles pagaram há 5 anos atrás R$29 e hoje nós pagamos, 5 anos depois, R$27,30. Será que tinha alguma coisa estranha? E aí nós até falamos. Explica só uma nota. Temos 49 pastas, cada pastas com 400 páginas, e nós pedimos um exemplo. Fale, explica uma. E é por isso, pessoal, que vocês têm sim. Quando vocês sentirem que tem alguma coisa estranha, um grupo sempre protegendo o síndico e sempre mantendo a mesma coisa, pessoal, se unam e comecem a olhar as contas. Não. Melhor, finalizando essa conversa, para a gente depois entrar no que a gente precisa, que é de condomínio também, dizendo o seguinte: a gente nunca pediu para o conselho proteger a LTS, tá bom, pessoal? Então o conselho ele tá livre para... liberdade.
para ele levar os assuntos para vocês da forma que eles geriram o assunto, tá? E se eles estão lá batendo, se estão lá reforçando, é porque estão sendo atacados. Então, pessoal, tomem cuidado com isso, porque o processo é grande. Tá Está bom? sendo grande. E se o síndico der problema, se a LTS der problema, o conselho tem direito e os moradores têm direito, de forma legal. Não venha atacar com difamação e calúnia. Seja objetivo, apresente o que está errado, coloque isso de uma forma imparcial, porque vocês estão sendo parcial, porque aí defende um lado e não ouve o outro. E aí ouve o que tem para ouvir e verifica se é verdade ou não. Foi verdade? Acabou o assunto. Está se levando o assunto do mesmo jeito. Então, pessoal, o conselho tem todo o direito de trabalhar separado, mas lá ajudando o síndico. Eles estão colocando informações do que o síndico passou para eles e todas as reuniões que eles participaram. Então, o conselho não defende a LTS. Não precisamos do conselho. Tem advogado para isso. Não. E nós estamos... É aquilo que eu digo, e nós estamos falando há quase um ano de programa. Síndico, fale a verdade, não o que é mais cômodo. E a LTS vai falar a verdade, não o que você quer ouvir. Beleza. A gente, para começar, trazer aqui o nosso amigo, o síndico revoltado. Vamos lá. Ele mandou uns vídeos, ele até falou, Luciano, coloca, porque a gente tem isso dia a dia e a gente também tem. Diário. Regras de condomínio, né? A gente colocar um videozinho dele falando aí, o nosso repórter, síndico revoltado, William. Vamos ver. Olha lá. O limite mínimo, se você quer estender bandeira, cueca, zorba, coisa arada pra cima do guarda-corpo, vai ficar parecendo uma favela. Então aqui não é cortiço, você não pode ficar estendendo roupa na varanda. Para repetir de novo, porque não pode estender roupa na varanda. Porque aqui não é cortiço, Que é minha filha. É uma guerra nos Você pode estender na condomínios, varanda, né? desde que não passe o guarda-corpo da sacada, o limite mínimo. Se você quer estender bandeira, cueca, zorba, coisa arada pra cima do guarda-corpo, vai ficar parecendo uma favela. Professor, Então, dá uma pausa aí pra gente poder discutir esse assunto que foi pedido. O que acontece, pessoal? Por que não pode estender roupa A na gente varanda? tem muito problema com a varanda. Com sacada, com varanda, até com a janela mesmo. A pessoa coloca lá a tela de proteção, aí ela fala assim, mas tá na tela. Vira um negócio muito feio, não pode. Não adianta, mesmo que você colocou a tela que não vai cair para baixo, aí você vê aquele monte de roupa tampando a janela. É feio pra caramba aquilo lá. O prédio tem que estar uniforme, pessoal. O que acontece? Vocês têm que seguir um padrão. Não pode mudar o padrão, porque depois quando desvaloriza, você vai falar, porque o síndico não trabalhou. Não é o síndico, é você que está querendo fazer as coisas de qualquer jeito. Sim. Quando você compra um apartamento, vamos deixar uma coisa bem clara. Quando você compra... Por que é construído um prédio com várias unidades? Uma para poder ser mais barato do que você comprar uma casa, tá certo? Porque aqui no Brasil agora nada é mais barato, mas é para ser mais barato. E para que você possa ter uma segurança melhor, né? Por isso que se segue isso. Tem outras coisas, para não poder falar, para a gente poder ser rápido. E aí você compra um apartamento, o apartamento é seu. Lógico, é seu apartamento. Mas você tem que seguir regra para morar nele. Exato. Não existe esse negócio de eu vou quebrar a parede, eu não vou fazer documentação, eu não vou fazer isso. Você vai ser acionado judicialmente e vai responder por isso. Sim. Você entendeu? Até na sua casa. Se a sua casa for mal construída e cair em cima do vizinho, você vai receber um processo, vai ter que pagar. Você, na verdade, vai perder o seu terreno, porque você já perdeu a casa. E se tiver gente lá que morreu, você vai pagar os danos para a família. Você entendeu? Então as pessoas estão achando que pode tudo e não pode. Existe regra e lei para você morar no condomínio. E aí por que não pode colocar na sacada? Por que não pode colocar varal? Por quê? Para deixar um negócio uniforme para valorização. As pessoas quando vão comprar um apartamento, ele olha assim, aquele prédio, com a janela tudo bonitinha, mesmo uniforme, janela limpinha, tudo certinho, sem nada pendurado, sem nada lá em cima do corpo, do guarda-corpo, da base da janela, para poder valorizar. Fala, nossa, mano, aqui o pessoal segue regras. Aí assim é um ou outro. E não é o síndico que não deixa de ver.
O problema é, quando o síndico vê, notifica, porque... Aí, aquela conversa. Porque eu vi o meu vizinho fazendo, você não falou nada, que não sei o que. Você não falou, você não perguntou. Ninguém quer saber, só quer... Quando eu faço, eu quero acusar quem fez. Sim. Você tá errado, você não pode fazer isso. É a mesma coisa, você vê o cara roubando, aí o policial não conseguiu prender porque o cara saiu com o lado. Eu falei, então, vou roubar. Se o cara saiu, eu também vou roubar. Você tá errado. O grande problema disso daí é que as pessoas vêm com jargão de eu comprei, o apartamento é meu e eu faço o que eu quiser. Em condomínio, não é. E aí, o que a gente sempre fala, por que veio essa conversa? Porque as varandas, pessoal, quando a gente vai comprar uma unidade, a gente já falou até aqui que tem algumas construtoras que ela, para poder vender, ela pega aquela varanda, faz aquele armário, coloca aquela churrasqueira ecológica, aí você vai ver, não tem tubulação, não é mas isso é no decorado. No decorado. Para vender. Ela não foi feita para isso, ela é uma padrãozinha para você. Tem sacada que você não pode colocar um monte de planta. Fica pesada. Vou falar para vocês, tem condomínio que o síndico tem que ir na construtora, pedir para a construtora fazer um cálculo do que pode e não pode na sacada. Sim. Porque quando vai fazer a aprovação de envidraçamento, é a construtora que vai fazer a avaliação para vocês. E o calculista vai dar o peso e é em cima desse cálculo que é feito o projeto. Aí você vai, libera, traz os orçamentos com a especificação do vidro e o tipo de material para ser uniforme. Você entendeu? Então não é de qualquer jeito. Então pessoal, literalmente não pode, o William deixou bem claro aqui, vamos seguir o que manda o regimento interno, a convenção. Isso vai ajudar vocês a valorizar demais o empreendimento de vocês, seguindo o que manda a convenção e o regimento do condomínio, certo? Sim. A gente tem uma outra também que fala sobre regras que as pessoas não gostam de seguir dentro do condomínio. Se a produção puder colocar, o William também fez mais uma... Vamos ver aí, que é também outra coisa comum, né? Olha lá, ó. Ele mandou um recadinho, ó. Se você não tem condição de morar em condomínio, vaza. Se muda, tá? Não quer regra? Se muda. Você acha que o síndico é chato? Vaza. Se muda. Viu? Então, um segredinho aqui. Esse William é curto objetivo. Vamos lá, pessoal, para explicar isso. Gente, morar em condomínio, você tem que ter paciência, você tem que saber seguir regras. É chato. Mas a gente tem que falar para você. Se você não tem condições de seguir regra, de estar ali, de ajudar o síndico a resolver problemas, é recomendável você vender a sua unidade e comprar uma casa. Uma casa. É porque muita gente, quando pensa em condomínio, ele pensa na segurança e em todos os facilities que lá tem. Só que tem pessoas que elas não admitem serem cobradas. Por exemplo, vamos a um exemplo de um condomínio. A pessoa pegou uma corda de varal, grudou ponto a ponto na sacada dele e estendia lençol. Nós notificamos, nós falamos, olha, não pode, e até multamos. A pessoa achou aquilo absurdo. E qual que foi as duas frases que ela disse até para mim? Eu comprei o apartamento, é meu e faço o que eu quero. Em condomínio não é assim, tem regra. A outra frase foi, eu pago o condomínio. Não é porque você paga o condomínio que você também faz o que você quer. Então tem pessoas que conseguem viver em comunidade, conseguem viver junto ao coletivo. Tem outras que não conseguem, porque elas não respeitam regra alguma. Sim. E o papel do síndico é ter o bem comum para todos. E aí qual que é nós vamos sair batendo em cada um, obrigando? Não, nós temos que seguir uma convenção e um regulamento interno. E aí, pessoal, o regulamento interno, quem vota são vocês moradores. E se vocês aprovaram aquele regulamento e o síndico tem que cobrar, não é o síndico que é o culpado. Vocês falaram, essas são as regras e será assim. O síndico só tá fazendo cumprir. E a gente fala sempre isso, né? E é assim, escuta sempre as mesmas coisas. Eu comprei um apartamento, eu pago o condomínio e você é meu empregado. Que é assim que algumas pessoas pensam. Pessoal, vocês estão equivocados. Demais. Não é assim que funciona. Quando o síndico ele é eleito, ele é votado pela maioria.
Sim. Tá certo? E ele tá ali para fazer a gestão, gerir a gestão do condomínio. Não ser do jeito que vocês querem. E outra, a gente tem muita coisa aí de morador insultando o prestador de serviço. Não só prestador. Funcionário é absurdo. E lembrando que no RI e principalmente no RI, existe ali itens que pode sim o síndico começar a gerar multas. E tem convenções e RIs que não tem limite. Outro estabelece 10 cotas e aí vai. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que assim, educação. Sim. Acima de tudo é educação, né? Não, a gente tem casos aí. Tem casos aí que não foi exposto, mas a gente tem casos aí do morador insultar o porteiro e o porteiro perder a estribeira, a linha e ir pra cima do morador. Você entendeu? A gente sabe que não pode, mas vamos tomar cuidado, pessoal. Eles ganham pouco, trabalham pra caramba dentro do condomínio, eles fazem a segurança de vocês, né? E vocês têm que ter respeito. Se tá alguma coisa que tá deixando a desejar, procura o síndico, vamos ver a melhor forma para que esse cara não fique mais no condomínio se ele estiver fazendo coisa errada. Fora disso, vocês têm que proteger a pessoa que tá ali protegendo vocês. Sim. Uma coisa que eu sempre falo, a gente tem muita reclamação e a gente gostaria de pedir para essas empresas aí de e-commerce que vendem as coisas para entrega, que elas verifiquem literalmente essas transportadoras, esse pessoal que está transportando as encomendas, que elas façam um registro das coisas e cobrem desses caras. Porque a gente agora está tendo muita dor de cabeça de encomenda se perder e o cara entrega muita encomenda e tem o nome gravado do porteiro. Sim. E aí ele entrega a encomenda e registra lá que ele entrega algumas encomendas e aí fica faltando encomenda do morador, que a gente está pegando muito isso também. E aí ele coloca no bolo. Coloca no bolo e coloca que o porteiro recebeu. Aí chega lá, a encomenda não tá lá. Aí assim, pessoal, massa condominial, que vocês têm muito problema disso. Primeiramente, verifique se é o porteiro. Vocês têm um porteiro lá que está há anos dentro do condomínio de vocês, que nunca trouxe problema. Defendam primeiro o porteiro de vocês. Antes de mais nada, para que você possa falar ou acusar, você traga a prova que foi o porteiro. Sim. E o síndico está lá para ajudar. Fora disso, a gente teve vários casos absurdos que o morador não teve coragem de ir lá pedir desculpa pro porteiro. E teve casos que a gente teve que bater palma pro entregador, que o cara foi lá, colocou e tava no carro dele e ele foi lá de novo e pediu desculpa pra portaria e entregou a encomenda. Sim, aí sim. A portaria mostrou pro morador que não foi ela e mostrou o vídeo do cara entregando e aí a pessoa não teve coragem de pedir desculpa pro porteiro, porque ela insultou o porteiro, ela falou que roubaram a encomenda, que eles são, como que eu falo? Que eles não sabem trabalhar. Poxa, pessoal. Mas é sempre isso. É sempre mais fácil botar o dedo na cara do outro. É simples. E nós notamos que nos condomínios, Luciano, eu acho que o maior câncer dentro dos condomínios, inicialmente, o maior de todos eles, é a educação. Sim. E é a educação mútua. Depois do câncer educação, aí nós vamos entrar com más gestões e outras coisas. Mas a população parece que não ajuda. E engraçado que quanto mais simples, pior fica a educação. Sim. E a educação não é sinônimo de riqueza, de poder. Não é. Educação é empatia. É ter um pouco de respeito com quem está servindo a ela, que está trabalhando para ela. Sim. Não se tem. Você quer ver uma coisa que a gente sempre está falando de economia, mas você vê os absurdos. A gente teve essa semana um assunto que era lavar o carro. Eu tenho que dar risada. Porque foi uma coisa assim... foi absurda e não absurda, porque eu acho que todo mundo tem o direito de questionar se pode ou não pode, que não pode, tá? E para que você possa fazer isso, tem que construir uma área específica com água, com tanque para tratamento, ou retirar essa água, porque você não pode escoar sabão para água pluvial, né? Isso a gente sabe que não pode. Hoje a gente tem aí várias empresas fazendo lavagem seca, inclusive trouxemos aqui... No episódio anterior nós trouxemos uma empresa sensacional que trabalha nesse ramo e que não faz...
que não gasta um centavo do condomínio. Isso é importante. Agrega muito mais para o condomínio. Melhor, agrega muito mais e melhora o condomínio. O que acontece, pessoal? Não é porque vocês pagam condomínio, porque vocês é dono da unidade, que vocês vai descer com a mangueira lá da sua unidade e fazer isso. Não pode. Ah, mas por que não pode? Aqui onde eu guardo o carro chove, é aberto, por que não pode? Porque não pode. Tudo tem que ser aprovado em comum acordo com todos, né? E aprovado de uma forma correta. Não é você descer com a mangueira ou com... Que nem a gente colocou aqui em alguns episódios anteriores, que agora tem esse negócio de carregar o carro. Quando não é aprovado a Assembleia, o cara compra o carro elétrico, vai lá e desce com a fiação do apartamento tomada, dele. Não pode. Não pode, pessoal. Não pode. Não tem cabimento isso. Entendeu? Tudo que vai vir de novo tem que ser aprovado em assembleia, tem que se destinar a um local, tem que se fazer a estrutura desse local para que possa atender aos condôminos o que foi, para que se foi feito, né? Então, quero deixar bem claro, não pode lavar carro, não pode. Você quer fazer a lavagem a seco, passar um paninho, tudo bem. A gente sabe que, né? Agora, você jogar água no seu carro, você molhar o chão lá, você fazer as coisas, não pode. Descer com a mangueira, descer com a fiação do aspirador de pó. Ou, melhor ainda, o cara tá com a vaga dele na frente do hall de entrada, vê lá, vê as tomadas de uso que é da área comum para e vai lá e espeta lá para usar. Você vai ser notificado e multado. E aí, de novo... Eu pago o condomínio. Não pode. Não pode. Então, assim, é um caso de emergência. Não, né? é assim, todo caso é um caso. A gente sabe o que acontece, pessoal. Casos da pessoa estar trabalhando, esqueceu de pagar a conta, aí vem a empresa e pum, corta. Luciano, tô sem energia, eu tenho criança, eu tenho adulto. Pessoal, vou avisar os moradores, pode usar a tomada de fora. Então, todo mundo... mas é isso que as pessoas confundem. Algo pontual do que eu pago o condomínio. Tá errado. Sabe o que eu tive? Eu recebi alguns vídeos e algumas imagens do morador com o carro que o sistema de arrefecimento do carro dele estava vazando água, e aí ele foi buscar água no edifício garagem, né, para poder colocar água no reservatório. E todas as torneiras, hoje todos os condomínios fazem isso. É aquela com a chavinha, ele não tem mais aquele miolo de girar lá, né? É uma chavinha. Ele tira aquela chavinha, fica só a torneira. Então ele fecha a torneira, você não consegue abrir. O cara teve a cara de pau de tirar a torneira, desrosquear a torneira do local para pegar água e deixar a água vazando lá. Exato. E aí você vai reclamar? Não, o pior não é reclamar. Aí vai passar um morador e vai dizer o quê? Ah lá, o síndico não olha, não tá trabalhando. E é isso. E aí você vai punir, você olhou, você pune, mas eu pago o condomínio. Então assim, o grande maior problema é que muitas pessoas não estão conseguindo morar em condomínio por causa das regras. E elas, por falta de conhecimento e de educação, elas tentam impor a vontade dela. Impor a vontade dela em condomínio não pode, porque o condomínio tem as regras Sim. que foram aprovadas por todos os moradores. Então até por isso que o síndico revoltado fala, se você não consegue morar em condomínio, muda, não é num sentido pejorativo, é que assim, imagina você chegar que você tá puto, você não pode fazer nada, aquela moradia sua começa a ficar estranha. Você começa a não querer mais ir para casa. Então, assim, o lar de vocês é um lugar sagrado. É o sonho de muita gente ter a casa. Então, vamos cuidar dela, vamos respeitar os vizinhos, Sim. Vamos criar um ambiente. Não precisa ter um ringue de guerra por coisas banais. E a gente sempre fala, né? Pessoal, não adianta você só avisar o síndico quando você é notificado. Porque sempre a desculpa é o seguinte. Engraçado, né? Os outros faz e você não faz nada. Pessoal, pergunta. O síndico ele não tem uma bola de cristal para saber o que você está pensando. Sim. Aí assim, você vê os outros fazendo errado, você é pior de quem está fazendo errado. Eu tenho isso e é uma opinião formada já.
Por que que eu tô falando isso? É a mesma coisa de você ver o seu vizinho lá com um ladrão dentro de casa e você trancar sua porta e falar, não vi nada. Tô sabendo de nada. Você pode acontecer isso com você, e aí? Você vai correr com quem? Quem vai te ajudar é os seus vizinhos. Você tá ali para ajudar. É o mas coletivo. eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Então você torça para que o cara não pegue você. Porque assim, você tá deixando uma pessoa, você deixa de ajudar uma pessoa porque você tem medo. E na hora que você é confrontado, aí o medo passou, porque sou eu que estou sendo atacado. Sim. Que é o que você pensa. Então, quando a pessoa está fazendo errado e você está vendo, você tem que avisar. Entendeu? Você tem que ajudar, porque é o seu lar. Quando você fala, eu pago o condomínio, aí é dessa forma que você tem que entender e mostrar para ele que você também paga e que tem regras a ser seguidas. Sim. Entendeu? Que quando começa a gerar custo de manutenção, esses negócios, todo mundo paga condomínio. E é isso. Todo mundo paga o condomínio. E assim, respeito. É só isso. Sim. Mas é normal. Condomínio é uma coisa doida. Não, sim. A gente vai falar aqui também, se a produção puder colocar, a gente teve 2 questões que foram mandadas pra gente de elevador, né? Que foi uma situação, uma grave e outra não grave, até porque atuou o sistema de alarme, né, de freio do elevador, mas para mostrar que a gente está tendo muita dor de cabeça com Mas elevador elevadores, sempre manutenção. foi. Mas esse caso aqui, ele provavelmente deve ter dado uma pane ou cabo de aço, alguma coisa nesse sentido. Ele despencou, mas o freio atuou. Isso é bom, sinal que Tá. tinha manutenção, né? Eles se assustaram, o cara protegeu a mulher e o filho. Foi até pra televisão isso aí. Isso aí, Olha lá, ó. isso é importante. A gente vai trazer o pessoal para poder, os técnicos, para poder explicar para nós Melhor sobre essas. E deixar muito claro, né, Luciano? Pessoal, e nós falamos isso há 1 ano. O barato sai caro. Não queiram economizar em item de elevador. Não, e ele só vai ter problema quando não está sendo feita a manutenção. Porque é segurança, né? Não está sendo feita a manutenção ou literalmente porque veio uma falha no equipamento que foi instalado. Sim. Agora tem outro vídeo também, que esse vídeo é uma situação que até agora eu perguntei para alguns técnicos e ali não funcionou o sistema de... Eles têm uns sensores na porta, né? Que o menino entra com a bicicleta e aí a porta fecha e leva a bicicleta e ele tenta segurar a bicicleta e cai no fosso, no poço do elevador. E aí eu não sei, isso é difícil. eu não sei qual foi o destino disso, porque parece que foi na China, né? Olha lá, ó. Você vê, ó. E ó, ele tava na porta, então E ali ele tem força. sensor. Olha lá. Não, e assim, Anderson, Uau. teve uma falha do elevador, porque se ele tá entrando, a porta tem que se manter aberta, Sim, porque tem o sensor sensor de movimento. não deixa fechar. Não atuou, e ele tava com a bicicleta. Como é que Então, pode? de novo, isso aí é manutenção. Vamos bater de novo. O barato sai caro. Se vocês pagam a fabricante vou dar um exemplo, R$1.500, vamos trocar que tá caro, e aparece alguém com R$400, pessoal, por favor, né? E Anderson, vamos pra gente Finalizar. O programa tá acabando, né? A gente Felizmente. recebeu aqui um pedido para perguntar sobre vistoria. Por quê? Porque a gente tem muito problema depois que a gente assume o condomínio, que o morador que não faz aquela reforma geral no apartamento, que mantém o que foi entregue pela construtora, tem a maior dor de cabeça, né, com fungos, com infiltração, com queda de azulejo, né? Que é muito comum. Com tomada soltando e arrebentando, Sim. e assim vai. A gente trouxe um vídeo que a gente pegou do Instagram, que é uma vistoria do Fábio, né, e da Rose, eu acho que é Rose, Do apartamento. mostrando o que você precisa fazer quando você recebe a sua unidade. Sim. Você recebe a chave da unidade. Verificar todos, identificar tudo. Vistoria tudo. não é Olha lá, lugar de passeio. Por eles isso você mostram tem que ficar isso, atento a tudo. entendeu? Caixinha de energia Eles não fazem. instalada, dá uma E olhada. eu acho Nem mesmo Isso é legal importante. trazer uma pessoa especializada para isso. Sim, Arquiteto, um arquiteto, engenheiro. engenheiro. Você entendeu? Justamente por quê? Porque quando se você não tem esse cuidado e vocês assinam a entrega da Já chave, vocês estão aceitando que o condomínio foi entregue em perfeita ordem e a sua unidade está em perfeita ordem. Então não.
para depois vocês não evitarem aí maiores e a gente dores, falou né? aqui num programa anterior que tem itens que é automático quando você recebe, assinou, a entrega já era. Entendeu? Por isso tem que que ter é bom. Esse cuidado. Todo mundo tem que ter esse cuidado aí E isso, pessoal, na inspeção. Isso é o básico, tá? Porque tem muita coisa aí. O cara Sim. pede pra levar um martelinho, pra você bater lá, pra você verificar lá, ó. Tá vendo, ó? Caixinha assim tomada, largado lá, ó. Tá vendo? Olha ó, a caixinha da alimentação, fio pra fora, Quer dizer, piso quebrado. Aí é um monte. Por isso que é legal que se puder levar aí um engenheiro justamente para isso. Bem, sim. Anderson, eu queria agradecer novamente, né, a participação. A gente sempre vai estar aqui, vai ter coisa nova, a gente vai trazer... Tem algumas coisas novas. Dr. Diego... Visitei lá a empresa dele, muito legal. Não vou falar porque eu quero que ele esteja aqui pra gente poder estar batendo esse papo. A gente vai estar com ela, com a doutora Carla, logo pra poder estar a gente falando sobre o que a gente colocou aqui, sobre essas confusões que acontecem dentro do condomínio. E vai sempre acontecer. E ter a base jurídica para poder falar para vocês como funciona. Né? A gente não está escondendo nada. O pessoal falou de abaixo-assinado, a gente deu todo o escopo de como funciona e segue o barco. Só que precisa trazer com base, né, Anderson? Fundamento, senão vai cair. Pessoal, eu queria agradecer você que está nos assistindo, agradecer a audiência do Em Questão Cash. Queria dizer para vocês um muito obrigado, né, pelos 17.500 que a gente chegou. Né, o Em Questão Cash tem chegado, a gente quer chegar aos 20 mil, né, subir cada vez mais, ter bastante... pessoas aí assistindo o programa. Agradeço vocês que têm feito os comentários lá, né? Pode fazer pergunta, pode direcionar que a gente vai responder vocês aqui. Muito obrigado você que está nos assistindo, que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou e apertou o sininho. E você que está nos assistindo e vai nos assistir, e se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a LTS Síndicos, lógico, o Anderson Amaral aqui representando a empresa, a G5M, Casa de Bomba São Paulo, a Fast For You, Bela Telha, Colabore Engenharia, Exino Bombas, Grupo SEAP Segurança e Serviço, Premier Piscina, Hidroxiro Desentupidor, Estação 80, e a gente colocar aqui o evento do Elaino, né? 1000 crianças no McDonald's. Isso é muito importante, né? Nós falamos sempre em toda vez aí, é importante aí o pessoal apoiar esse evento. É uma coisa muito legal, é simples, né? Mas é muito legal. Pessoal, dia feliz. Eles já fizeram o ano passado 400 crianças, né? Eles estão rumo a 1000 crianças aí no McDonald's. Quero lembrar vocês que o McDonald's não dá desconto. É R$25 por criança o McLanche Feliz. E é assim, se não é o McLanche Feliz, eles compram um lanche que a criança escolher, mais um suco ou uma batata, e acabam tendo que não tem dinheiro, acabam pagando do bolso, tá? Então eles estão fazendo no dia 4/10 160 crianças e no dia 5/10 120 crianças. Sendo 40 crianças acompanhadas dos pais, né? Que são crianças que têm problemas, né? Cadeirantes, né? Sim. E assim vai. É o Elaino, José Elaino, tem o QR Code. Para adotar uma criança é R$25. Se você quiser adotar mais, lógico que você pode colocar mais lá. Informação, você pode usar o celular dele também, que tá como Pix. DDD 11 98018 1548. Pessoal, o meu muito obrigado e até o próximo episódio do Em Questão Cash, ficando com Enzo e Murilo. Falou, tchau, pessoal. Passou rápido, hein? Essa daqui, cara. Faz um ano que eu separei. Que absurdo. Tem uma saudade. Estão assistindo. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome.